Olá, boa tarde. Sou a professora Janete, da Rede Municipal de Educação. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós trabalharemos a parte de produção de texto. Então, nós não vamos trabalhar estudo da língua e nem leitura. Hoje seria a produção de texto mesmo. Qual é a sua opinião? Vamos trabalhar um pouquinho entre a dissertação, ok? O texto Ficção e Realidade, que você leu nas últimas aulas de leitura, isso foi no módulo 22, páginas 101 e 102. Certamente fez com que se lembrasse dos inúmeros escritos ficcionais que conhece. Então, vocês aí do outro lado devem, ao longo da vida de vocês, e em especial ao longo da trajetória educacional, do ano letivo, de todos esses anos letivos, vocês devem lembrar de coisas que vocês leram, de textos, de livros. Vamos lembrar dos textos que você leu nas últimas aulas. Então, nós lemos Morte Súbita, de Charles Kiefer. Nunca é Tarde, Sempre é Tarde, que é aquele conto da Su, de Silvio Fiorani. Náusea, de Agostinho Neto. E a famosa A Cartomante, de Machado de Assis. Qual é a sua opinião sobre esses textos? Fazendo um retrospecto, uma análise, lembrando da história em si. Talvez você se lembre mais da Cartomante. Mas e aí? Qual é a opinião de vocês sobre esse apanhado desses textos? Vocês gostaram? Vocês tiveram que fazer uma releitura? A opinião sobre o texto é livre e pode ser positiva ou negativa. No entanto, deve ser justificada com argumentos consistentes e ter clareza nas ideias. Ou seja, não basta eu ler um livro e dizer não gostei. Ah, mas por que você não gostou? Não gostei. Eu tenho que ter argumentos sólidos que sustentem a minha ideia. Por que gostei ou por que não? Lembra que eu falei que esse módulo nós trabalharemos a produção de texto, que entra no caso a dissertação? Atividade. Nesta atividade, retomaremos alguns recursos relativos à progressão temática. Lembram da progressão temática? O que acontece na progressão temática? Nós vamos inserindo informações, inserindo novidades no texto, mas com muita coerência e coesão. Ok? Tema das últimas aulas de estudo da língua e questão importantíssima na escrita de quaisquer gêneros textuais. Não importa o gênero, todos eles nós temos esse recurso, essa ferramenta da progressão temática. Relembrando, perdão. Progressão temática é fazer o texto avançar, apresentando informações novas, é o que eu havia falado. Ou seja, ao escrever um texto, nós não podemos avançar repetindo informações ou mudando de assunto, porque aí também esse mudar de assunto durante a história, a construção, o desenvolvimento desenvolvendo o corpo do texto, se nós colocamos uma mudança de assunto como se fosse, entre aspas, estratégica, isso ficaria incoerente, um texto incoerente e um texto pobre. Então, não pode ser feito isso. Num texto sobre baleias, por exemplo, não poderíamos começar a escrever sobre tubarões ou pesca submarina. Haveria progressão temática se abordássemos aspectos diferentes, no caso novos, sobre esse tema. Como, por exemplo, para iniciar, quais espécies mais ameaçadas atualmente? A baleia é uma espécie que atualmente ela é ameaçada? Ela está em processo de extinção? É um assunto. Onde vivem tais espécies? Quais as causas desse problema, no caso da ameaça, da extinção? O que está sendo feito para evitar isso? O que mais se pode fazer? Então, vocês viram que é toda uma abordagem, entre aspas, assim, vai
vai pelas beiradas, né? Nós vamos colocando informações e lançando informações novas, nós vamos colocando itens diferentes, nós vamos agregando até chegarmos ao assunto a que se refere mesmo, ao assunto proposto. Então, nós vamos meio que na lateral, meio que pelas bordas. Estou falando assim para ver se vocês têm uma compreensão melhor aí do outro lado. Progressão temática. Lembram desse símbolo, né, dessa imagem, dessa gravura? Que no caso é um emaranhado. Progressão temática. No entanto, não é apenas acréscimo de informações. Então, não é só isso. Também a forma como as partes do texto, no caso os períodos, as palavras, parágrafos, vão sendo entrelaçados pelo autor, como uma rede. É o que vamos analisar agora. Então, observem direitinho. O fragmento, ou seja, uma parte, não é o texto todo. O fragmento a seguir é o primeiro parágrafo de um texto sobre baleias em extinção e contém inúmeras anáforas. Vamos saber o que são anáforas? O que é uma anáfora? Mecanismo de coesão, que dá ligação, que dá coesão a um texto, que se realiza por meio de pronomes pessoais de terceira pessoa. Qual é o pronome pessoal de terceira pessoa? Eu, primeira, tu, segunda, ele ou ela, terceira. Ok? Pronomes demonstrativos, que são aqueles que demonstram algo ou alguém. Pronomes relativos, que servem também para fazer essa ligação, o que, por exemplo, é um. Substantivos, que são aquela classe gramatical que nomeia todos os seres, que resumem ou classificam o que foi dito. Sinônimos, que são palavras com a mesma ideia, etc. Aqui nós temos a gravura, a imagem de duas baleias. Baleia, a primeira imagem, baleia cabeça redonda, mais conhecida como bowhead, Baleana mysticetus. Desculpa a pronúncia, mas área de ciências, eu acredito. Baleia azul, Balaenoptera musculus. É um dos maiores animais que já existiram. Quais são as baleias mais ameaçadas de extinção? Então, esse é o nosso primeiro fragmento. E temos aí um primeiro parágrafo. São 4 espécies de um total de 3 existentes no planeta. A baleia azul, que é a que eu havia dito, a cinza, Scritius robustus, a franca do norte, Eubalaena glacialis, e a bowhead, ou cabeça redonda, Balaena mysticetus. Isso, porém, não significa que as 9 espécies restantes estejam em situação confortável, muito pelo contrário. Olha lá. Então, nós temos aí, são 4 espécies, nós iniciamos aqui o nosso assunto, já falando o quê? Das espécies. Então, eu não fui diretamente, eu até fui diretamente ao assunto da baleia, sim, mas falando das espécies no geral. Eu tenho essa palavra isso, que é um pronome demonstrativo. Tenho a palavra extinção, substantivo. São 4 espécies aí também. Apesar de a pesca estar proibida desde 1985, todas elas continuam correndo sério risco de literalmente sumirem do mapa. Segundo o Greenpeace, principal organização mundial de defesa do meio ambiente, o animal foi tão perseguido pelo homem ao longo dos últimos 9 séculos que precisaria de muito mais tempo e proteção para recuperar o número normal da sua população. Só no século XX foram mortos mais de 2 milhões de espécimens. Olha lá o meu pronome de terceira pessoa, elas. O animal, substantivo. Eu tenho um artigo antes.
E espécimens? Também, um substantivo. O risco de extermínio se agrava ainda mais devido ao fato de o ciclo de reprodução ser extremamente lento. Em média, uma fêmea tem apenas um filhote a cada 3 anos. Fêmea, substantivo. A seguir, você lerá o começo do segundo parágrafo do texto. Quais são as baleias mais ameaçadas de extinção? Tem a segunda parte. Desta vez, analise sua progressão, ou seja, o seu crescimento e desenvolvimento, progressão temática, sob o ponto de vista do acréscimo de informações. Então, já é sobre uma outra ótica, outro ponto de vista, depois que nós acrescentamos essas informações. E assinale cada nova informação inserida, colocada pelo autor. A ameaça piorou bastante a partir de 1920. Olha a minha primeira informação. A ameaça piorou bastante a partir de 1920. Quando o progresso tecnológico colocou 2 armas terríveis nas mãos dos caçadores. O arpão que leva na ponta uma granada explosiva e os navios de fábrica. Então, eu tenho, nessa parte vermelha, uma segunda informação. Que, em menos de 2 horas, transforma uma baleia inteira em toneladas de carne, barris de óleo e outros produtos já embalados. Olha a minha terceira informação em cinza. Então, nós vamos observando a progressão da história. A maior matança em um só ano aconteceu em 1961, quando 70 mil animais foram mortos. Olha a minha quarta nova informação. Bom, e é isso. Não deixa de ser uma recapitulação que nós já havíamos visto esse módulo anteriormente. Então, gostaria de pedir para vocês darem uma olhada no material didático de vocês em casa, darem uma estudada, não focarem só na atividade que é proposta nas aulas, mas também olhar outras coisas, outros módulos, retomarem, voltar lá na primeira apostila. Tudo isso é muito importante e muito válido. Porque se Deus quiser, nós retornaremos todos juntos, vamos estar aí tirando as dúvidas de vocês, não se preocupem, fiquem tranquilos, mas estudem, isso é muito importante, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus.